O Polo Náutico Catarinense, que abriga empresas de médio e grande porte, também tem espaço para o microempreendedor. É o caso do Orlando Pinto da Silva, dono do Zeta Estaleiro, que você conhece no estado de excelência de hoje, que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractebel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. O Orlando é mais um daqueles empreendedores visionários que nunca deixam de acreditar nos sonhos. Ele saiu do Rio de Janeiro com a família e veio para Santa Catarina investir no setor náutico, um mercado com grande potencial de crescimento. Eu sou do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro eu tinha uma distribuidora de autopeças, mas não estava satisfeito com esse mercado de autopeças. Então tem um amigo meu que aqui de Florianópolis, que é engenheiro naval, e eu conversando com ele, falei, o dia que você fizer um projeto, que você tiver um projeto, tiver como me iniciar nesse ramo náutico, você me chama. E além de engenheiro naval, ele é juiz internacional de vela também. E ele começou a perceber que no mundo inteiro não existe um barco de apoio para os juízes nessas regatas. Normalmente eles ficam no mar o dia inteiro em barcos infláveis. E ele teve a ideia de fazer um projeto, um barco especificamente para isso. E assim ele me chamou para fazer parte desse projeto, para eu tocar esse projeto, e nós fizemos isso. O empresário, que é natural de Moçambique, na África, veio com o pai para o Rio de Janeiro para fugir dos horrores da guerra. Eu fugi de uma guerra em Moçambique, fui preso em Moçambique e eu vim para cá sem absolutamente nada. Eu comecei do zero aqui, eu e meu pai. Meu pai era riquíssimo em Moçambique e veio para cá, ele foi ser servente de pedreiro e nós começamos a nossa vida assim. O menino cresceu e a paixão pelo mar despertou. Eu sempre gostei muito de mar, eu sempre acampei muito, o mar me relaxa muito, é uma coisa que me dá uma tranquilidade muito grande. E eu fui apaixonado pelo mar, pela náutica, então eu no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, eu ia muito para Ilha Grande, o barco me deixava numa praia deserta, a mim, minha esposa e meus filhos, e passava lá 15 dias depois para me pegar. E eu ficava acampado lá, assim, completamente isolado. E foi essa paixão pelo mar e o convite de um amigo que o encorajou a investir no setor náutico. O primeiro barco construído, nós começamos a divulgar esse barco e as pessoas começaram a ver que era um barco muito seguro, um barco muito estável, um barco grande e se interessaram em usar esse barco para pesca. Por ele ter um espaço muito grande interno, eles acharam que esse barco ia ser útil para a pesca. Hoje, aqui em Santa Catarina, nós fazemos esse barco para a Polícia Ambiental. Eles compraram esses barcos e fazem o patrulhamento aqui em Santa Catarina. E é um barco de sucesso. No início, a fabricação dos barcos era terceirizada. O Orlando acompanhava tudo de longe, do Rio de Janeiro. Mas, como ele próprio se define, uma pessoa detalhista e exigente, não teve dúvidas. Resolveu cuidar pessoalmente da produção. Eu comecei a perceber que o barco, ele nunca saía da maneira que eu queria que fosse entregue para o cliente. Então eu sentia a necessidade de estar perto, de fazer a entrega técnica do barco e de observar os detalhes do barco. E eu resolvi vir para cá. Me mudei para cá com a minha família, toda a minha família veio para cá, minha esposa, meus filhos, e montei o estaleiro, contratei pessoal, mão de obra e comecei a fabricar o barco aqui, eu mesmo. E aí o barco começou a sair do meu jeito, do jeito que eu queria. A partir daí, e com a ajuda do Sebrae, começou a nova fase do Zeta Estaleiro. Eu vindo para cá, eu montei o meu estaleiro em Palhoça. Eu comecei a fabricar os barcos em Palhoça.
E durante 2 anos, durante 3 anos, eu produzi esse barco grande e era o único modelo de barco que eu tinha. Então, fabriquei esse barco e em 2012 eu entrei no projeto do Sebrae, que é um projeto de apoio ao pequeno empreendedor e apoio ao polo náutico de Santa Catarina. Nesse projeto, em 2014, nós participamos de uma feira em São Paulo, que é a maior feira nacional hoje no Brasil. Nós participamos dessa feira e eu fui com o meu barco para lá, isso em outubro, com o barco grande. Chegando lá, eu percebi que estava havendo uma crise no país, né? As pessoas não estavam mais comprando os barcos como estavam antigamente, então o mercado estava retraído. E eu nessa feira eu comecei a observar que existiam 2 mercados distintos, o dos barcos muito pequenos e o dos barcos muito grandes. São públicos bem diferentes. Então o que eu fiz? Eu resolvi optar pelo barco pequeno e comecei a fabricar esse barco pequeno. Onde a gente começou a fazer o estudo, a gente começou a abrir as portas das pequenas, tentar chegar nas pequenas empresas. A gente começou via Catimar, que foi um grande parceiro do projeto desde o início, que é a Associação Náutica Catarinense para o Brasil. E o Orlando vem desde o início fazendo as consultorias de gestão, melhorando o processo produtivo dele. Ele reduziu muito o custo de produção com as consultorias do Sebrae. Ele aumentou a produtividade dele, né? Ele vai falar um pouquinho isso. Então, ele essa é uma empresa que fez o dever de casa. E aí, fazendo o dever de casa, sendo mais competitiva, ela consegue aumentar o seu mercado. Quando eu não comecei com essa visão de estratégia, com uma visão de planejamento e de estrutura da empresa. Eu comecei como que eu acredito que a maioria dos empresários pequenos começam. A gente começou com a coragem, com um sonho de realizar alguma coisa e com uma maneira de você ter um rendimento. Com o passar do tempo, eu entrei nesse projeto do Sebrae, que é o Polo Náutico, e a minha visão começou a mudar. Então, nós começamos com consultorias de capacitação, consultorias de fábrica, consultorias de processos de produção, consultorias financeiras, e a minha visão começou a mudar. O meu planejamento, eu comecei a ter planejamento, eu comecei a ter estratégias de planejamento, coisas que eu não tinha. Então, eu comecei a formular preço do meu produto, eu comecei a calcular o custo do produto. Hoje eu sei quanto custa meu barco, eu sei por quanto eu posso vender, eu sei o quanto eu estou ganhando com esse barco. E antigamente eu não tinha nada disso. E a implantação dessas estratégias foi essencial para o Orlando inserir o Zeta Estaleiro no disputado mercado náutico. É um mercado muito grande, né? Hoje, para você ter uma ideia, um médio estaleiro para o grande estaleiro, ele é muito verticalizado. Ele produz muita coisa que não precisaria estar produzindo dentro do estaleiro. Por quê? Porque não tem gente com qualidade que entregue no prazo para atendê-los. Então a gente sabe que existe um mercado muito grande de oportunidades. O mercado náutico brasileiro representa 7 bilhões em receita líquida, né? São mais de 300 estaleiros construindo embarcações, fora toda uma cadeia produtiva de pequenas empresas que fornecem para esses estaleiros. São Paulo hoje representa 34% do número de estaleiros, Santa Catarina 22% e o Rio de Janeiro 14%, com um potencial aí de crescimento muito grande no mercado brasileiro. O mercado náutico ele é muito competitivo também, mas a grande diferença do mercado náutico é que cada um tem o seu produto, cada um tem o seu método de fabricação, cada um tem um detalhe a mais no seu barco. Então isso ajuda a identificar o barco e ajuda a diferenciar um barco do outro. Então tem certos detalhes no meu barco que vão agradar algumas pessoas e tem certos detalhes em outros barcos que vão agradar outras pessoas. Para driblar a crise e se manter no competitivo mercado náutico,
ele teve a ideia de fabricar barcos de pequeno porte. Esse barco ele se destina a todos os tipos de público, desde o barco de apoio para os grandes barcos que eu tenho, para pessoas para pescar, para pesca esportiva de vara, pesca de linha, para pesca de rede, que eles usam para pesca de rede. Eu tenho esse barco aqui, por exemplo, no restaurante que a gente está, ele usa para apoio, para fazer compras. Esse barco é um barco para fiscalização também da Polícia Ambiental. Então ele tem uma série de aplicações. O barco foi batizado de Zagaia. O nome remete às lembranças de infância do Orlando. Zagaia era uma flecha e eu brincava muito de flecha, arco e flecha em Moçambique, na África, né? E esse Zagaia é flecha. Então eu associei a Zagaia ao barco por ser uma flecha, por ser rápido, por ser uma coisa mais assim esguia, né? E por isso o nome Zagaia. E o Zagaia fez sucesso na primeira feira que Orlando participou. E o Sebrae resolveu participar da feira do Volvo Ocean Race. E nós fomos para a feira participar. Eu levei o barco grande e levei um desses pequenos, porque para ver como é que o mercado ia responder a esse barco pequeno. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, o meu primeiro cliente foi o rapaz que vende pipocas na feira. Então ele viu o barco, ele viu o preço do barco e ele se espantou pelo valor do barco, porque a ideia que as pessoas têm que o preço do barco é muito caro. Então esse barco eu estava vendendo na feira por R$ 5.800. E a ideia dele era que esse barco custasse 15 mil, 20 mil reais. E ele se espantou com o preço do barco e comprou o barco. E isso aí se espalhou na feira, em Itajaí. E hoje, graças a Deus, hoje eu já estou na número 68 desse barco. De lá para cá, de 3 meses para cá, eu já estou na 68. O Robson, proprietário do restaurante Cachoeira, localizado no ponto 16 da Costa da Lagoa, em Florianópolis, foi um dos compradores do Zagaia. Comprei o barco da Zeta, do seu Orlando, pelo custo-benefício. Antes, para ir até a Lagoa da Conceição, a gente leva 40 minutos no barco tradicional. Com o barquinho dele, eu levo em torno de 10 a 15 minutos. Então, isso tudo me ajudou muito, tanto na parte do restaurante como particular. Então, qualquer viagem que eu queira fazer na Lagoa da Conceição, eu vou levar numa faixa de 10, 15 minutos para ir. Então, estou ganhando no mínimo meia hora. Minha esposa utiliza, vai mais o meu afilhado, a gente vai na lagoa, então às vezes tem uma mercadoria para pegar ali no outro lado. É rapidinho, qualquer pessoa manuseia o barco, a estabilidade do barco é excelente. Então isso tudo ajuda a gente, é tudo coisas que está vindo para benefício. Para Orlando, um dos grandes desafios que o estaleiro de pequeno porte enfrenta é a divulgação do produto. Mas tem outros igualmente difíceis. Você começa o seu dia, ou você começa o mês, quando você pensa para frente, você vê o quanto você tem que pagar, é aluguel, é salário, são encargos, são impostos. Então, isso assusta, né? E nós, todo empresário que é responsável, que é comprometido, isso dá uma insegurança muito grande. Então eu me preocupo muito com o funcionário, eu me preocupo muito em honrar os meus compromissos, em ter um nome a zelar. E isso é muito difícil. Tem dias que você acorda com medo, sabe? A cultura do nosso mercado, não só da náutica, mas de qualquer um, de qualquer mercado, é que assim, os grandes, eles sempre têm preferência. Os grandes, eles sempre têm acesso aos melhores créditos, eles têm acesso às melhores formas de pagamento, eles têm descontos maiores, eles têm sempre, o mercado gira em torno dos grandes. E os pequenos, para conseguirem acessar esse mercado, é muito difícil. Então nós não temos chance. Nós temos que provar
para os grandes produtores e para quem fabrica a matéria-prima, nós temos que provar a cada dia que temos capacidade de pagar, que temos como honrar os nossos compromissos, e isso é muito difícil. Apesar de tantos desafios, nada abala o otimismo do Orlando. Há também muitas gratificações no negócio. As gratificações são de você fazer um produto de qualidade, o reconhecimento das pessoas, a satisfação de você entregar um produto bem feito e de você ver as pessoas felizes, as pessoas te elogiando, as pessoas elogiando o seu trabalho. Isso é muito gratificante. Então eu acho que assim, o grande segredo do empresário é ele procurar sempre fazer o melhor que ele puder fazer. Eu quero criar novos modelos de barcos, dos pequenos. Eu já estou com mais 3 modelos prontos. Eu só estou tentando mudar de endereço. Assim que eu fechar essa questão do endereço de um novo galpão, eu já vou levar os 3 modelos, já vou começar toda a divulgação. São modelos pequenos também, para um público com menos poder aquisitivo, mas é um público que gosta muito de pescar, que não precisa ir para longe para pescar, que gosta de pescar na costa daqui de Florianópolis. Então, eu acho que eu vejo um grande mercado para isso, um grande público para ser atingido ainda. Hoje nós estamos em Palhoça, no Trevo do Aririu, na BR-101, quilômetro 217. Nosso galpão é ali e as pessoas podem visitar o meu estaleiro, podem ir lá conhecer os barcos, ver como é feito o barco, conhecer todos os detalhes do barco. E se quiser entrar no site também, o nosso site é www.zetaestaleiro.com.br. Lá tem todos os modelos de barco que nós fabricamos. O objetivo do Sebrae para os próximos 4 anos é não só trabalhar um elo da cadeia produtiva náutica, que é a indústria e seus fornecedores. Nós precisamos trabalhar a infraestrutura, melhorar a infraestrutura, trabalhar o turismo náutico, e aí tem uma série de oportunidades para pequenas empresas, a questão gastronômica, a questão dos receptivos náuticos, aluguel de embarcação, aluguel de estandarte. Imagina a condição toda que a gente tem para trabalhar para o setor náutico. E o Sebrae quer fazer um trabalho de sensibilização, inclusive da sociedade, para a utilização do meio náutico. E isso vai gerar muitas oportunidades para diversas pequenas empresas, não só na cadeia produtiva da indústria, mas na cadeia produtiva do turismo, do comércio, do serviço, da infraestrutura. Um leque muito grande de oportunidades que a gente pode abrir para pequenas empresas. Eu acho que a primeira coisa das pessoas, que as pessoas têm, elas têm que sonhar. Sonhar sempre com algo melhor para elas, com alguma coisa melhor. Segundo, fazer sempre o melhor que puder fazer. E o terceiro é nunca desistir. Não desista nunca dos seus sonhos. Com visão empreendedora, o Orlando transformou o sonho em uma realidade de negócios. Zeta Estaleiro, uma empresa de pequeno porte que conquistou espaço no mercado náutico catarinense. Se tudo der certo, com certeza quero continuar no mar, fazendo barco. É uma paixão, realmente é uma paixão fabricar, os barcos. E eu gosto muito disso e quero continuar. Com certeza vou continuar.